pessoal do terceiro ano, vamos aqui para a semana 2 do PET de inglês e nesta semana nós trabalharemos um pouco sobre o tema tecnologia. Ainda falando sobre meios de comunicação, de formas de entretenimento, tecnologia, vamos à próxima atividade. Temos aqui, né, um desenho, um texto. O título é Technological Overdoses. Então, overdose tecnológica. Temos um rapaz descrevendo a foto. Ele está com o celular atrás dele. O celular está fazendo uns movimentos aí, né, de pulo e tentando alcançá-lo, correndo como se o celular estivesse correndo atrás dele. E ele diz: I just want a few minutes of peace and quiet. Leave me alone. Então eu só quero uns momentos de paz e sossego. Me deixa sozinho. Então ele, né, correndo do celular. E aí, na questão número 1, diz: que tipo de texto é esse? A resposta dessa pergunta está aqui na legenda da foto. Se vocês lerem aí com atenção, lembrando que, gente, detalhes, né? Tem coisas que a questão te dá a resposta sem você nem fazer esforço. Então, olhem aí. Na legenda, aqui, ó, da imagem, temos o que é o tipo de texto. Ou seja, vou dar exemplos de tipos de texto, tá? Temos quadrinhos como tipo de texto, temos novela como um tipo de texto, temos peça de teatro também. Outro tipo de texto, podemos considerar, deixe-me ver, uma narrativa, fábula, conto. Então, vocês vão ver aí, tá? Que tipo de texto que nós estamos lendo. Não é porque existe imagem que não é texto, tá? Na verdade, tudo que você entende, que tem um sentido, é texto. 2. Em quais meios de comunicação esse tipo de texto geralmente é encontrado? Meios de comunicação, gente, revistas, jornais, internet, os sites. Então, meios de comunicação é onde que você encontra, onde você vai ler aquilo, onde você vai ver aquilo. Questão 3. Qual o tema central desse texto? Sobre o que se trata esse texto? Assim, o tema, o assunto, né? Como nós já tratamos, não é o título, não é Technological Overdoses, tá? Não é overdose tecnológica. Apesar que o título ele dá a ideia do que se trata o texto, mas ele não é o tema. Então, vamos pensar aí. Qual é o assunto do texto? Overdose tecnológica. E analisando esta imagem aqui, sobre o que ele está tratando. 4. De acordo com o texto, qual a relação entre o homem e a máquina? A máquina, no caso, estamos tratando aqui do celular, mas seria qualquer tecnologia, computador, tablet, ok? Qual a relação entre nós e a tecnologia? Pensando hoje em dia, como que nós nos relacionamos, como que nós tratamos a tecnologia, como que nós a utilizamos, de que maneira, é de uma forma bacana, é de uma forma saudável ou de uma forma mais abusiva, em excesso, e aí? 5. Para os fins a que esse texto se propõe, ou seja, né, qual é a finalidade, a função dele, para que ele serve? As informações não verbais, as imagens, ajudam a compreender as informações verbais? Justifique sua resposta. No caso, a imagem aqui ajudou a entender melhor, apesar que eu traduzi, né, para vocês, mas ajudou a entender melhor o que está se falando aqui, ou mesmo o título? Ou a imagem não ajudou em nada? Aí vocês têm que responder aqui. Elas ajudam a compreender? Ajudou, melhorou um pouco? E aí você vai justificar. Ajudou? Não, por quê? Tem a ver essa imagem ou então colocaram uma foto nada a ver com o tema, com o título? 6. Fale um pouco de sua realidade em relação ao tema abordado. Como é sua relação com o celular? Como é sua relação com tecnologias no geral? Como que você utiliza? É de forma saudável? É de forma controlada? Agora, pessoal, nós vamos ver um pouco de gramática, tá? Número 1. Considerando a oração leave me alone, significa me deixe em paz. Me deixe em paz. Em que tempo verbal está conjugado o verbo to leave?
Se você olhar o verbo to leave, né, com esse to antes, na frente, o to, significa deixar. Está no infinitivo, deixar. É a mesma coisa quando você procura comer, usar. Quando você quer encontrar uma palavra num dicionário, ou no caso, né, hoje em dia a gente está usando o tradutor, e nós digitamos lá, por exemplo, como que eu falo eu danço em inglês? Você vai usar não danço, você vai colocar dançar. Porque aí já vai aparecer o verbo como que ele é mesmo, né? Dançar, no infinitivo, a forma dele básica. E aí você vai conjugando, danço, dancei, dançando, dançaria e assim por diante. Existe um negócio que em inglês a diferença do português, né, que tem aquele tanto de palavras, é que você vai tirar o to e aí vai ficar live. E ele pode ser conjugado de várias formas. Na atividade aqui, ele coloca 3 opções. Ele coloca presente simples, passado simples e imperativo. E aí vocês têm que marcar qual das três, em qual das três o leave me alone, o leave, está. Em que tempo verbal ele está. Considerando, pessoal, o presente simples é uma coisa que você faz no dia a dia, tá? Eu acordo, eu me levanto, eu trabalho, eu estudo. É uma coisa que você sempre faz. Passado simples é uma coisa que já foi. Então, eu levantei, eu acordei, eu trabalhei, eu estudei. Uma coisa que você fez. Imperativo é só lembrar de imperador, ordem. O imperador ele dá ordens para os seus súditos. Então, imperativo é de ordem, comando, por exemplo. Estuda, trabalha, faz alguma coisa, levanta, vai dormir. Então, quando você manda alguém fazer alguma coisa, quando você pede para alguém fazer alguma coisa, por favor, faça isso. Você está dando uma ordem, ou seja, é imperativo. E aí vocês vão marcar uma dessas três, analisar, tá? Lembrando que a tradução me deixa em paz, me deixa em paz. E vocês vão justificar a escolha. Como é que eu vou justificar? Você vai colocar isso que eu acabei de falar. Se você marcar presente simples, coloca, porque é uma ação do dia a dia. Se você marcar passado simples, é uma ação que já aconteceu, uma coisa que já foi. Se você colocar imperativo, é porque se trata de uma ordem, de um comando. Ok? Fechou, né? 2. Em quais situações esse tempo verbal deve ser usado? Se for preciso, faça um estudo no seu livro didático, na internet, no caderno. Bom, para que serve? Em que situações deve ser usado? Então, se você marcar presente simples, para que serve o presente simples? Ele é utilizado em ações do dia a dia, para falarmos de ações que são repetidas, para falarmos de verdades universais, ou seja, algo que sempre acontece, sempre vai acontecer, nunca vai mudar, ok? Presente simples, no caso, ele é utilizado para isso. Ações que você vai repetir, rotina, né? Coisas do dia a dia. Passado simples, em que situação ele deve ser usado? Para você contar histórias que já aconteceram, para você contar fatos que já ocorreram e que finalizaram, ou seja, eles não continuam acontecendo hoje, eles já acabaram. O que foi, passou. E se for imperativo, qual é a situação em que se usa? Para você dar um comando, para você dar uma instrução, para você dar uma ordem, para você dar um conselho. Olha, faz isso aqui que é melhor, né? Imperativo também é utilizado quando você precisa ditar regras, como, por exemplo, professor, ele vai falar as regras, tá? Esse tipo de coisa. Número 3, qual é a estrutura desse tempo verbal? Então, ele está pedindo assim para vocês falarem como é que se monta a frase, como é que se usa esse tempo. Se você acrescenta letra, tira letra, como é que faz? No presente simples, para você montar a frase com presente simples, é só você tirar esse to, esse to aí do infinitivo. Porque ele, no caso presente simples, o nome já diz, ele é presente, ele é simples, ele não tem muita coisa, tá? O passado simples, ele vai ser utilizado, como que você monta o passado? Tem duas maneiras. Se for um verbo regular, você vai acrescentar ed ao verbo. Se for irregular, você tem que procurar numa tabela na internet para ver como que você transforma. Por exemplo, comer, comeu.
Do inglês do presente para o passado, de comer para comeu, você muda totalmente. É, ele é irregular e tal, aí tem que procurar. Isso é uma matéria, geralmente eu passo essa matéria no segundo, terceiro bimestre por aí. Mas não é complicado não, tá? E imperativo, como é que eu faço para colocar, para fazer a estrutura do imperativo? No caso, vocês vão tirar o to e é isso. É assim que se monta o imperativo. Ele não tem mais nada. Se for negativa, você coloca um don't para dizer que não, né? Não faz, faz, não faz. 4. Escreva a oração leave me alone na forma negativa, ou seja, me deixe em paz. Na negativa é não me deixe em paz. Aí como é que vocês vão acrescentar esse não aí? Então vocês vão colocar o não na frente, né? O não primeiro, ok? Lembrando que a gente não pode usar em inglês só not. Não pode usar sozinho not. Não sei se vocês sabem, né? Mas fiquem sabendo agora. Então, not não existe assim sozinho. Colocar um not e colocar o restante fica tudo não. Ah, quero falar não em inglês. Você coloca só o not, tá bom. Não, não pode. Aí vocês vão ter que colocar o don't, tá? D-O-N, uma vírgula lá em cima e a letra T. Vamos seguir? 5. O que a figura nos diz? Don't be afraid to dream. Olha o don't aí que eu falei, ó. Tá na questão 4, tá? Para usar. Não sinta medo de sonhar. Não sinta medo de sonhar. Não fique com medo de sonhar. Então, o que a figura nos diz é isso. Não tenha medo, não fique com medo, não sinta medo de sonhar. 6. Em qual tempo está conjugado o verbo to be? O be está aqui, ó. Ele está conjugado em que tempo? Presente, simples, passado, simples ou imperativo? 7. Qual a sua opinião em relação ao que diz a figura? O que vocês acham? Não tenha medo de sonhar. O que vocês acham sobre isso? 8. Considerando a oração da charge. Lá em cima. I just want a few minutes of peace and quiet. Eu só quero uns minutos de paz e sossego. Em qual tempo verbal está conjugado o verbo to want? To want significa querer, tá? Nesse caso, quando eu tiro to, já estou conjugando ele. E aí na frase ficou eu só quero. Quero, tá? Eu só quero. Presente simples, passado simples ou imperativo. A explicação é a mesma que eu já dei lá em cima, tá? E vocês vão justificar. Número 9, em quais situações esse tempo verbal deve ser usado? Eu já tinha falado com vocês, é a mesma coisa. 10, qual a estrutura desse tempo verbal também, né? Vocês vão colocar devido à resposta, de acordo com a resposta, né? Se você colocar presente simples, aí você vai procurar como é que fica a estrutura disso. Na internet vocês encontram com facilidade. Passado simples, é assim que monta. Imperativo, é assim que monta. O mais fácil de todos de montar é o imperativo, só tem duas. O afirmativo e o negativo. Número 11. Escreva a oração I just want a few minutes of peace and quiet na forma negativa. Aí, pessoal, eu vou ajudar vocês. Vocês vão utilizar, depois do I, entre I e just, vocês vão utilizar aqui, ó, don't. O don't vai ser o nosso não, né? Eu não quero paz e sossego. Então, I don't just want a few minutes of peace and quiet. Vocês vão escrever a frase de novo, porém, colocando don't aqui como a segunda palavra da oração, tá? Depois de I, sempre com letra maiúscula, que é eu. O que a figura abaixo nos diz? All we need is love. Tudo que nós precisamos é amor. Tudo que nós precisamos é amor. Então, é isso que está falando. 13. Em qual tempo está conjugado o verbo to need? Como ficaria a frase se substituíssemos o pronome we por she? Então, tudo que nós precisamos é amor. Precisamos é uma coisa que está no presente? É uma coisa que está no passado? Já foi? Ou é uma coisa que é uma ordem, imperativo? O que vocês acham? Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos é amor. E aí?
E aí, como ficaria a frase se substituíssemos o pronome we por she? Quando você troca nós, que é o we, por she, ela, você vai ter que mudar o verbo. Por quê? Em inglês tem uma regra que quando você muda, tem um tempo verbal, vocês vão descobrir qual é, não vou falar a resposta, é presente, passado ou futuro. Mas aí quando eu falando a regra, na hora que vocês pesquisarem, vocês vão saber o que é. Tem uma regra desse tempo verbal que quando você muda o que você está falando para falar ele ou ela, o verbo, que é a ação, né, no caso aqui é precisar, need, ele vai mudar. Porque se eu deixar do jeito que está, a tradução fica tudo que ela precisar é amor. Isso não está certo de jeito nenhum. Tudo que ela precisar é amor. Não. Tudo que ela precisa. Aí como é que fica precisa em inglês? Aí você vai acrescentar um S em need. Aí vai ficar needs. All she needs is love. Tá bom? Aí eu já dei a resposta da 13 para vocês encontrarem da questão dei a resposta da segunda pergunta. A primeira, se vocês pesquisarem o que é presente, o que é passado e o que é imperativo, vocês já vão saber qual é o tempo verbal. Vai ajudar em todas as outras questões. Certinho, pessoal? Então, né? Espero ter ajudado. Fechou semana 2. Até mais.